Esse aqui é meu cunhado. Cunhados que a gente não escolhe, né? Não tem jeito. Ele é dentista, professor da faculdade e pastor por 25 anos, né? E hoje é missionário. E cuida de uma missão com vários outros missionários. Atende a quantos países, Juliano? 32. Atende a 32 países. Quantos missionários? 110 casais. 110 casais. Então, um homem de Deus. E apesar de ter levado minha irmã para os Estados Unidos há 28 anos, eu falei, não, vou deixar ela dar uma palavra. Noite de cura. Vai trazer a palavra de Deus aí, com certeza. Você vê que está sendo uma noite de cura, né? Né? Graça e paz, irmãos. É tão bom a gente poder saudar, né, com a graça do Senhor Jesus, porque a graça é aquilo que Ele faz por nós, mesmo sem nós merecermos. Eu não sei você, eu só sei a minha vida, eu sei que eu não merecia muita coisa que Deus já fez por mim, ou que faz, ou que está fazendo. E a paz é aquela paz que só Ele pode dar, né? Que o mundo nunca pode dar, aquela tranquilidade, né? Da gente poder, mesmo depois de um dia, às vezes atribulado, você poder chegar em casa, deitar e dormir. Mesmo que às vezes você tem que tomar um remedinho, porque tem gente que ainda toma um remedinho e não consegue dormir. E tem que tomar mais um, mais outro, e acaba dando problema. Mas quando o Júnior me falou sobre isso, de estar aqui, o primeiro texto que me veio na mente é um texto que você já trabalhou esse tempo atrás, Provérbios 16:1. Vocês estão em 16 ainda, não é? Tá, no versículo 1 fala assim que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ou a resposta certa vem da língua do Senhor. E eu comecei a pensar, esse versículo foi o versículo que eu coloquei na época, currículo, não é igual hoje você apresenta pelo computador, na época, já sou bem antigo também, não tinha nem computador ainda, só firmas que tinham. O meu currículo tem na primeira página, ainda tem guardado até hoje, escrito esse versículo. Mas eu sabia o que eu estava escrevendo na época. Porque, como todo mundo, quando você é criança, você começa a ter alguns planos. E eu tive o privilégio de ter uma infância meio bagunçada. Por que o privilégio? Quando a gente tem alguma coisa bagunçada na vida, é ótimo para Deus chegar e consertar. Então, assim, se alguém está vivendo alguma vida bagunçada, tem esperança. Porque para mim, Deus ainda mexe até hoje. Eu fui dado pelos meus pais para minha avó, viúva, 2 tias solteiras. Então eu tinha tudo para não dar certo na vida. Mas desde criança eu tinha um plano na minha vida. Eu planejava para a minha vida. Tudo que eu queria eram 2 coisas. Era ser doutor e poder viajar muito de avião. Criança pobre, a gente via os amigos tudo viajando, e você nunca viajava. Você via os colegas depois, quando você está na escola, todo mundo com seu papai, com a sua mamãe, e eu não tinha meu papai e minha mamãe. Aliás, tinha, mas nem conhecia direito. Eu falava que eles eram meus parentes. A gente não tinha um relacionamento. Só fui ter relacionamento com meus pais aos 10 anos de idade. Então, assim, um tempinho aí sem papai e sem mamãe. E os amigos todos viajavam. E deu a época de faculdade, todo mundo viajando, e eu não viajava também. E pensando, Deus, o que vai ser? Mas acabou que, graças a Deus, o primeiro plano foi cumprido. Eu me tornei um doutor, eu estudei, fiz odontologia, graças a Deus, ganhei uma bolsa de estudo, e de quando eu entrei na odonto, eu nunca saí de lá. Formei em 82, 83, eu já estava de professor auxiliar, depois como professor assistente, tive o privilégio de ter o Kleber como meu aluno, eu estou meio lá atrás, e a gente trabalhando na faculdade, e eu me lembro que antes de ir para a faculdade, eu fui tentar fazer um curso de mestrado, justamente em odontologia social e preventiva. E quando eu cheguei na hora lá, a primeira pergunta que me fizeram foi: você sabe que odontologia social e preventiva não dá dinheiro? Eu falei, sei. Porque prevenção, é tão difícil de você poder trabalhar com isso, as pessoas aceitarem, Chega no consultório, não, você não tem nada, vamos fazer. Não, se não tem nada, não precisa fazer nada, Ninguém quer gastar tempo na cadeira de dentista. Eu sei que isso aí não mudou muito até hoje, Você quer ir lá resolver o que tem que resolver e pronto. E eu acabei apaixonando por odontologia social e preventiva. Só que eu não sabia, na verdade, que esse versículo estava em ação na minha vida. Que o homem pode fazer plano. Mas os planos, a resposta vem do Senhor.
Nesse plano aí a gente pode entender são as preparações. Você pode preparar para a sua vida o tanto que você quiser. Você já reparou que às vezes você faz aqueles planos infalíveis e de repente eles dão errado? Porque a resposta certa vem de Deus. Tanto a resposta confirmatória, como aquela assim, ó, não é hora ainda, ou não é para fazer. E eu entendi muita coisa na minha vida depois que eu peguei esse versículo e comecei a analisar. Porque ele fala, né, que a resposta certa vem do Senhor. E tudo que eu comecei a gostar, tanto de dar aula, né, eu nunca saí da faculdade, eu saí da faculdade só em 95, né, 98, eu levei a irmã dele para os Estados Unidos, né? Eu não tive problema, não foi só ele, né? Meu sogro também não gostou muito da ideia, não, né? Tipo assim, tanta gente para minha filha casar, vai casar com um cara que quer mudar para os Estados Unidos, né? E nós fomos, né? Estamos lá até hoje, né? Graças a Deus, né? Lógico que hoje, por uma razão muito mais estratégica do que qualquer outra coisa, lá é mais fácil da gente viajar para outros lugares. Mas eu me lembro certinho que quando nós começamos a trabalhar, né, sobre isso, né, e Deus de repente começou a mudar. Dando aula de social e preventiva, a gente ia nos colégios do município de Anápolis e dava palestra, né, de como escovar dente, como usar fio dental, técnica de higiene básica. Né, fazíamos álbuns, né, para poder dar aula e mal eu sabia que tudo isso aqui era o plano de Deus na minha vida. Até que em 84, Deus um dia falando comigo, lá em Isaías 55, ele fala, olha, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. E os meus caminhos não são os seus caminhos. Tá lá, depois pode olhar Isaías 55, versículo 8 e 9. E fala, assim como distam os céus da terra, e os seus caminhos, né, os meus pensamentos distam. Né? Ou seja, o que a gente planeja, o modo nosso de andar, de agir, de viver, é totalmente diferente daquilo que Deus planeja. Então eu queria que você saísse daqui hoje lembrando de uma coisa. Deus planeja a sua vida. Deus tem planos para você. Às vezes a gente pensa assim, mas isso todo mundo fala, só que eu não vi. Eu também não tinha visto há um bom tempo. Mas depois eu descobri que tudo o que aconteceu na minha vida, até a gente poder sair, né, para sair como pastor, né, fechar o consultório, né, trancar o consultório, quase que jogar a chave por baixo, falar assim, ó, sem retorno. E eu pensava que eu nunca mais ia voltar a mexer com odontologia, né? Isso em 98. Mas por quê? Porque eu sentia que Deus estava chamando para ir trabalhar como pastor. Até então, para mim, eu ia ser um professor na área de ensino numa igreja. Só que não era. Eu fui para os Estados Unidos a um convite para ser professor, assumir o departamento de ensino de uma igreja. Só que quando chegou lá, de novo, né? Deus mexeu tudo de novo. Né? Lembra? A resposta certa vem dos lábios do Senhor. Tudo que nós planejamos, né, Deus fez tudo ao contrário, e de repente a gente começou a pastorear uma igreja, e 2 anos depois da igreja nós começamos a trabalhar com missões. Ou seja, os preparativos, os pensamentos de Deus, o que Ele tem para a sua vida, talvez você ainda não saiba. Mas no momento certo, Ele vai te mostrar. E você vai ver que tudo na sua vida faz sentido, igual fez sentido na minha. Odontologia social e preventiva. Que eu pensei, não vou mexer mais com isso. Hoje é o que me abre portas para eu entrar em países de alta perseguição. Né? Países tipo assim, países seguros você viajar, igual Afeganistão, Paquistão, né? Esses lugares assim que não tem problema nenhum você entrar lá, né? São os que eu gosto de entrar, na verdade, né? Eu entro como dentista. Às vezes o problema é sair, não tenha dúvida, né? Eu quase fiquei preso no Paquistão na saída, né? E eu acho interessante, porque quando eu fui no Afeganistão, eu conversando, nós fomos fazer uma visita a um professor na Universidade de Cabul. E eu estava com um amigo meu, que na verdade ele que me levou, né, junto com ele, e quando nós começamos a conversar, ele falou, não, esse amigo meu aqui é dentista, ele é um doutor, é professor na faculdade. Ele simplesmente virou para o meu lado e dali já surgiu um convite para eu poder ir lá dar aula na Universidade de Cabul. É um desafio, né? Fui altamente tentado, né? Porque é o que eu gosto de fazer, mas não deu certo, não eram os planos de Deus, mas pelo menos eu vi que ali abriu uma porta. E eu comecei a ensinar. Onde eu vou, eu nunca entro como um pastor. Porque como pastor, às vezes você não consegue nem o visto. Ou você já põe aquele alvo no seu peito, né, na sua testa, em tudo quanto é lugar, que matar um cristão é
é lucro, né? É um favor que está fazendo para Deus, né? Assim dizem algumas religiões, e de repente eu entro como dentista. Ninguém vai ter problema, e às vezes eu levo sacos de doações, primeira coisa que eu levo é escova de dente, pasta de dente, a gente compra no lugar, né? A gente leva fio dental, leva coisa para as crianças, e geralmente na alfândega pergunta, o que é isso? São sementes, né? Porque o nome do ministério que a gente trabalha é Suprindo Sementes, né? Então são sementes que nós trouxemos para os seus filhos, para as crianças, e graças a Deus até hoje nunca foi proibido, né? Tiro bastante foto, porque se me perguntarem, eu mostro, né? Posto esse tipo de fotos. Raramente eu posto foto da gente pregando ou em alguma igreja, né? Às vezes eu já fui em países que eles nem sabem que eu sou pastor. Mas tudo isso só para te falar que Deus tem plano na sua vida. E o primeiro passo para nós entendermos e entrarmos no plano de Deus, né, foi o que o Toninho cantou aqui, né? Primeiro passo. Né? Nós temos que o primeiro passo é nós entregarmos a nossa vida para o Senhor Jesus. Eu te falo, é muito mais do que, não, eu entreguei. Não, é um tempo de mudança. Né? Às vezes nós que nascemos dentro da igreja, né, igual o Júnior, igual eu, né, nós nascemos dentro de igreja, basicamente. Mas tem uma hora que você resolve falar, não, quem controla sou eu, quem vai resolver minha vida sou eu, quem decide sou eu. Aí de repente Deus começa a te mostrar, não é bem você não. Os planos são meus, quem vai fazer sou eu. Aí você tem que voltar, né? Se você não nasceu dentro de uma igreja igual nós nascemos, você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Falar, Senhor, cumpra em mim a sua vontade, cumpra em mim os seus planos. Né? Cumpra em mim os seus planos. Como é gostoso você saber que tem alguém que pensa, né? Quando ele fala pensamento aqui, né, a palavra dá justamente isso, planos, propósitos, né, toda aquele trama, né, que ele faz na vida da gente, porque ele tem o melhor para a gente. Agora, se você às vezes já tem, você fala, Senhor, cuida da minha vida, né, porque ele tem plano. É interessante pensar que mesmo sendo, né, 8,5 bilhões de pessoas, imagina, Deus tem um plano para cada um de nós. Deus cuida de nós. Isaías mesmo fala que ele tem o nosso nome escrito na palma da mão dele. Imagina o tamanho da mão de Deus. Tem o seu nome, o meu nome escrito lá. E ele faz planos para nós, ele faz planos para as nossas vidas. De novo eu planejei, né? Bom, vou para o Brasil, né, um tempo com a família, né, que a gente sempre vem, e vou aproveitar para fazer algumas viagens. Né? A gente trabalha na Ilha de Marajó, tem alguns projetos que a gente ajuda aqui no Brasil, vamos visitar os projetos, né? Vamos dar uma chegadinha até o Peru, que tem um projeto que a gente ajuda lá também, uma igreja para a gente visitar, mas de repente esses foram os meus planos. Cheguei aqui uma semana depois, fui fechar o portão da casa do sogrão, eu senti aquela dor no peito, aquela coisa estranha, e foi ficando pior, e minha esposa pegou, a hora que eu cheguei, ela falou, você está com a cor diferente até. Não deu outra. Terça-feira eu estava fazendo um cateterismo, e do cateterismo, né, o doutor Fabrício, né, gente boa demais, já virou e falou o seguinte, você tem que fazer uma angioplastia. Você está com a artéria entupida só 90%, a outra só está 75%. E eu nem sabia disso, eu tinha passado pelo médico nos Estados Unidos em dezembro. Ele falou, você não tem nada. Imagina, não tem nada, tem 2 artérias entupidas. Né? Não tem nada, coisa à toa. Né? Coisa à toa. Aí, de repente, o que eu fiz? Não fiz nada. Só tive tempo com a família, descansei e cuidei. Amanhã eu tenho mais um exame para fazer e acabou. Mas é o que Deus faz na vida da gente, Ele planeja. Então, o que eu queria deixar com você hoje é, Deus tem um plano na sua vida. Não interessa quantos anos você tem. Deus tem um plano. Se você chegou até aqui, é porque Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da sua vida, Deus tem planejado por você, Deus tem te guardado, né? Deus tem te livrado de muitas coisas piores que poderiam acontecer. Quantas vezes a gente vê isso muito nas redes sociais, né? De repente a pessoa está num lugar, a hora que ela sai, cai alguma coisa naquele lugar, né? Ou passa um carro ali, atropela todo mundo. Deus tem livrado a gente de problemas. Deus tem livrado a gente de acidentes, né, nas estradas. Deus tem livrado de você de situações muito piores do que a gente tem passado. E mesmo quando vem uma situação ruim, igual veio para mim agora, Deus está no controle. Porque quase menos de um mês antes, eu estava lá no meio da Mongólia, lá no interior da Mongólia, 6 horas depois da capital. Se eu tivesse tido um ataquezinho lá, eu só receberia o corpo, né? Eu não voltaria.
e como que Deus cuida. Mesmo indo lá, eu senti algumas dores, tomei os remédios, tudo bem. Chego aqui, eu tenho aqui, justamente aqui, olha que bênção. Muito melhor do que lá nos Estados Unidos. Né? O médico que eu tive aqui, eu não tinha... Hã? Na porta do hospital. Já pensou que bênção, né? E com um médico na família ainda? Nossa, que coisa melhor que essa? Não existe. Deus cuida da gente. E eu queria que você lembrasse disso hoje. Né, que é fundamental você assumir um relacionamento bem pessoal com Jesus, a ponto de falar, Senhor, você é meu Senhor, meu Salvador. Né, o Senhor já tem salvado, já tem cuidado tanto de mim. Né, e esse versículo, né, Provérbios 16:1, é para todos nós. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Deus só tem planos de bem, planos de paz, planos para nos fazer prosperar. Prosperidade é muito mais do que só ter dinheiro em conta bancária. Prosperidade é você ter autorização para você crescer na vida, para você prosperar, é você ter paz na sua vida, é você poder falar, olha, minha vida hoje faz sentido, porque eu encontrei com o Senhor Jesus. Eu gostaria de orar com você. Se você pudesse fechar os seus olhos por um instante. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu coloco as nossas vidas diante de Ti. Pai, a Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor tem planos ao nosso respeito. Pai, eu te peço que o Teu Filho Jesus Cristo, através do Teu Espírito Santo, continue trabalhando em nossas vidas e que esses planos sejam revelados aos nossos corações. Nós Te louvamos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela paz, Pai, por estar conosco a cada instante da nossa vida, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Pai, eu coloco agora diante de Ti aquelas vidas que estão falando, Senhor, eu Te quero como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, venha e transforme essas vidas. Mostre a eles os planos, os Teus propósitos e cumpre, Pai, os Teus propósitos na vida de cada um. Eu Te peço isso, Senhor, e eu Te agradeço, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma noite tranquila, né? E uma semana de vitória aí pela frente. Obrigado. Obrigado.